Bom, então, hoje é dia 14 de setembro, né, 2022. Estou começando aqui a convite da Viviane e do professor Marcos Virgílio, da Belas Artes, para eu poder participar desse simpósio nacional 22. Eu não perguntei como é que você fala, é 22 vezes 22? 22 por 22? Marcos e Viviane. 22, pode ser 22 por 22. Tá bom. Que, obviamente, tem a ver com 100 anos, né, da comemoração da arte modernista. Isso aí, quem fala melhor é o Edgar Moretti, que está aí assistindo também. Eu sou mais da área dos quadrinhos e dos fanzines, e aí, tanto que esse ano a gente foi convidado no começo do ano para um outro evento, e eu conheci o Edgar Moretti e eu convidei também, né, que era para um outro evento lá em que a gente trazia os quadrinhos, os fanzines, enfim. E aqui mais ou menos se repete, só que com um evento mais extenso, né, da Belas Artes, bem maior. E aí eu decidi, então, falar sobre os fanzines, então trazendo essa arte que é, na verdade, do século passado, né, da década de 30 em diante. Então, é, chamando de a contemporaneidade para tópico artística dos zines, fanzines, artezines, biographic zines e afins. Aqui eu repito não, coloco alguns dados a mais meus e ponho algumas imagens. Né? E aí, quando eu vou para um evento onde eu não tinha ido antes, eu falo de quadrinhos e fanzines, hoje é de fanzines, de toda maneira eu reporto um pouco da biografia, da minha biografia, para entenderem por que eu cheguei na arte dos quadrinhos e dos fanzines. Então, os meus pais vieram do Líbano. Eu nasci no Brasil, por isso que tem o mapa do Triângulo Mineiro ali à esquerda, bem embaixo. Depois que eu nasci em Tuiutaba, Triângulo Mineiro, Minas Gerais, pouco tempo depois nós fomos para o litoral de São Paulo, e aí esse marco aí à direita no litoral, pouca gente no Brasil sabe, mas oficialmente foi a primeira Câmara Política do Brasil na cidade de São Vicente, SP. Ali é como se chamasse Ilha de São Vicente, que engloba Santos também. É uma região que não é bem uma península, mas são algumas ilhas, né? Que são os litorais ali, né? Santos, São Vicente, Guarujá. E a primeira vila fundada do Brasil oficialmente, embora não a primeira cidade, né? Porque tem cidades do Nordeste que começaram um pouco antes até, mas a fundação oficial foi ali. E aí eu quase que morei lá a vida toda. Embora eu tenha estudado em São Paulo, em Goiás, voltei para Goiás agora também para o pós-doc, né? E aí esse meu início, na década de 60 para 70, eu nasci em 67, então em 74, quando eu tinha 7 anos, comecei a ler gibis. E esses desenhos aí é para vocês verem que eu comecei também, mesmo antes de ler gibi, tentar desenhar bichos e dinossauros, né? E aí, lendo gibis, a influência dos gibis a influência me fez desenhar histórias em quadrinhos, como essas aqui, dos dinossauros, por exemplo. Essa foi uma parte da influência que eu tive na infância. A infância da década de 70 era uma infância com menos recursos tecnológicos. TV, gibi e rua. Rua que eu estou brincando assim, brinca-se na rua, né? Ou com gibis ou com TVs, assistindo alguns programas, né? Então eu comprava um gibi semanalmente. Esses gibis têm aí uma representação de alguns deles aí, tanto brasileiros mesmo, como Kras, Gabola, Vaca Voadora, são personagens e autores brasileiros. Agora, Super Mouse, Heróis da TV da Hanna-Barbera, gibi ali com Fantasma, são personagens e autores norte-americanos traduzidos e vendidos no Brasil. E o Strumps são os Smurfs, que são personagens europeus, assim como esses personagens do gibi Taka Takata, que a maioria ali é europeu também. Saía também no Brasil. Então, assim, tinha
o Google da infância, sem que soubéssemos o que viria a ser Google, eram as bancas. Então a gente ia às bancas e tinha todo esse mundo colorido lá, né? Na minha adolescência comecei a ler gibis de super-heróis, né? Então lá entre os 11, 12 e firmando dos 13 anos em diante, os gibis de humor eu fui deixando e fui trocando pelos de heróis como esses aí, né? E aí tem a influência, né? Todo esse momento, toda essa fase inicial, gibi, um pouco de seriados de TV, desenhos animados, mais gibis, e eu misturando os quadrinhos com os super-heróis, né? Com influências do que eu lia. Então 11, 12, 13, 14 anos, 15... Aí fui parando com 15, 16 anos a desenhar super-heróis. Essa página em preto e branco a lápis é o meu esforço de tentar fazer o mais profissional, entre aspas, possível, histórias em quadrinhos super-heróis lá com meus 15, 16 anos. E por fim eu parei com isso. Quando eu retomo, foi na época da graduação da licenciatura em artes, né? Primeiro eu fiz 1 ano e meio de artes visuais na Federal de Goiás na década de 80, foi 1986 para 87, devido a muitas greves eu voltei a São Paulo e então havia 2 escolhas, Belas Artes ou FAAP. Acabei escolhendo a FAAP por alguns motivos, né? Mas eu tive bolsa também por ser uma fundação, né? E se eu não me engano eu tinha prestado Belas Artes Design também, design industrial na época, mas eu não ia para a indústria, né? Foi até um erro meu de prestar um curso que eu sabia que não ia fazer. Então aí eu voltei para as artes, para a educação artística, né, artes visuais, e conheci os fanzines em 1987. Então aqui tem essa história em quadrinhos aqui, então aqui é a adolescência, né? E aqui já é o início da fase adulta na faculdade. Já é um quadrinho autoral poético, já não tem mais super-herói. Aqui é a infância resumida, né, com a influência. Então o gibi infantil, aí eu pus um gibizinho ali da Biruteia. Gibi infanto-juvenil, adolescente, que é o de super-heróis, né? Um álbum adulto, de quadrinhos adultos, que aí é mais fantasia filosófica, reflexiva. Então esse Iragael, que é um material europeu, que eu achei num sebo em São Paulo na época do início da faculdade. E o fanzine, e aí exemplificado por esse exemplar da Barata, que é um fanzine de quadrinhos, que eu comecei a participar nesse número em específico, né, em 1987. Então, no meu caso, embora quadrinhos, embora fanzines, como vocês vão entender daqui a pouco, não tenham apenas os quadrinhos como tema, os fanzines eles abarcam quaisquer expressividades artísticas, tá? Mas a minha formação ela vem na esteira dos quadrinhos, né? Das ilustrações e quadrinhos. Então tem uma complementaridade aí dos dois meios, né? E aí na década de 80 e 90, quando eu estava na faculdade de artes, então foi de 87 a 92 quando eu me formei como licenciado em educação artística. Durante esse período, entre 87 a 92, foi quando eu conheci os fanzines e trabalhei quadrinhos. Dentro da faculdade trabalhava teoria e prática em artes plásticas, incluindo gravuras, etc., até fotografia, mas sempre com a linguagem dos quadrinhos permeando meus trabalhos. Então, metade do professorado aceitava e metade do professorado, como na época os quadrinhos não tinham valor ainda, criticava por ser quadrinhos, né? Quadrinhos ainda não estavam no rol das artes, na visão não só brasileira, mas mundial até. Mas mesmo assim eu trabalhei com os quadrinhos nas minhas linguagens, né? Então, aí tem um pouco da influência, né? Os fanzines que estão aí, por exemplo, o Quadrinhos Independentes, esse outro Quadritos, né? Então, isso aqui está atrapalhando eu não consigo tirar. Está atrapalhando a visualização? Essa legenda em cima aqui do... Não, Não? deve aparecer só para Ah, você, ótimo. Gazi. Tudo bem, não tem problema. Então, ótimo, bom saber. Então, assim,
os quadrinhos me influenciaram e eles também foram um esteio, porque na época da década de 80 para 90 no Brasil, a publicação de amadores e profissionais de quadrinhos era muito escassa. Era mais fácil trazer um material estrangeiro e traduzir e vender por aqui, né? Então os fanzines, eles também foram um esteio dos quadrinhos naquela época, né? Agora, o que são os fanzines, né? O fanzine é um neologismo. E aí é interessante a gente entender, porque esse neologismo ele veio depois do próprio objeto, né? Vocês vão ver daqui a pouco que o fanzine foi criado como boletim de troca de informações e de troca de contos de ficção científica. Mas ele não tinha o nome de fanzine. Então ele começou em 1929, 1930, por fãs da ficção científica nos Estados Unidos, e lá para a década de 40 é que alguém resolveu que seria interessante rebatizar, não só como... porque não era só boletim, tinha alguns outros termos, um outro termo próximo de fanzine, Fan Mag, eu acho, eu não lembro muito bem, mas ou Fan Magazine. Mas quem desenvolveu acabou pegando, então, a palavra fan, né, do inglês, ou fanatic, lá para eles pegaram o prefixo fan e juntaram com o outro que é de magazine, que em inglês e em português significa revista. E também o mesmo significado na língua portuguesa para uma loja de departamentos. Então, além de revista, é uma loja. Só que magazine, na língua portuguesa, é substantivo masculino, né, como vocês estão vendo no dicionário aí. Mas no inglês não tem isso. Artigo é the fanzine, né, o fanzine ou a fanzine. Então, só estou resumindo aqui que tanto faz vocês chamarem de o fanzine ou a fanzine, embora haja divergências. Em Portugal, eles preferem que se chame o fanzine por causa do termo magazine, que na língua portuguesa é em masculino. Mas isso aí vai depender da pessoa, porque em geral no Brasil há muita gente chamando de a fanzine, embora na década de 80 para 90 o que a gente ouvia era o fanzine mesmo, tá? E aí ele juntou o termo fan do fanatic e zine do magazine, né? Então ficou fanzine, que é um tipo de publicação com poucos papéis, né? Assim finos, né? Que contém textos, fotografias, publicações semanais, mensais. Isso aí é a designação da revista, mas para o fanzine é parecido. Ah lá, o que é um fanzine na língua inglesa? Para esse dicionário aí, é uma revista escrita por pessoas que admiram um time de esporte, músicos, etc., por outras pessoas com o mesmo interesse especial. Então, fanzine é feito de fãs de determinado tema para fãs que querem ler sobre o tema. Na língua portuguesa, os dicionários estão se atualizando, porque essa versão que eu tenho do Aurélio ainda ela é um pouco errônea. Ela começa bem dizendo que é uma publicação alternativa fora dos padrões convencionais. E ela finaliza de forma limitada. Ela diz que é dedicada a assuntos de música popular. Na verdade, não. Ela é dedicada a assuntos de qualquer modalidade, desde a ficção científica, a música, aos quadrinhos, a quaisquer outros temas. Inclusive, o fanzine começou com um tema de ficção científica e não como música. Mas provavelmente esse dicionário se atualizou. É que eu não tenho a versão atualizada dele, do século XXI. E aqui tem uma foto de um pouco dos fanzines que eu tenho, né? Alguns eu adquiri comprando, outros em troca, outros eu ganhei, e alguns aí são meus também, que é participação, que eu participo de alguns e alguns eu mesmo faço. Então vocês estão vendo vários formatos e vários temas aí de fanzines, tá? Nessa foto aí. Henrique Magalhães é o pioneiro da pesquisa de fanzines no Brasil. Na década de 80 ele começou um projeto de mestrado na USP e não tinha ninguém pesquisando sobre. E aí ele acabou, depois que ele finalizou o mestrado, rendeu o livro. Esse livro é fora de catálogo, mas é encontrável em PDF pela internet. Ele diz o seguinte: fanzines são boletins de clubes de fãs ou publicações de indivíduos voltados à divulgação de determinada expressão artística ou hobby. São veículos amadores, sem fins lucrativos, que visam troca de ideias, investigação, promoção de objeto de culto. Essa explanação dele no livro, que é consequência da dissertação, é uma explanação clássica. Ela é eterna, porque realmente não se visa fim lucrativo.
Se a pessoa faz um fanzine visando, quando ela começa a visar e conseguir, aí já não é mais um fanzine, passa a ser uma revista. Simplesmente isso. Uma revista, ela está oficialmente dentro do sistema. Um fanzine, ele não está no sistema, ele não é contabilizado como algo oficial. Tá? Então, fanzines são produtos culturais e, acima de tudo, contraculturais, porque estão à parte de um sistema estabelecido. E eles são chamados também de paratópicos. Uma teórica no Brasil, Sueli Zavan, a partir de um texto dela, nesse texto, inclusive, ela pesquisou, o Henrique Magalhães, pesquisou até um dos meus artigos, e ela melhorou ainda a teorização, porque ela inseriu o termo paratópico, que é emprestado da linguagem por Manguenot, que é um estudioso da linguagem, né? E esse empréstimo deu muito certo, porque o fanzine, ele está em paralelo a topos, lugar. Ele tanto está em paralelo no físico, como também no conceito social, no ideário. Porque a paratopia aí significa que ele está ao lado de alguma coisa. Vamos supor que tem livraria e bancas de jornais vendendo livros e revistas oficialmente. Os fanzines não estão ali. Eles estão em eventos, em feiras, no correio. Eles estão circulando paralelamente, paratopicamente, sem existirem oficialmente. Então é muito interessante isso, né? Eles fazem às vezes das ideias que não são engavetadas, não precisam ser engavetadas porque a pessoa não é autor nem editor. Ela mesma desengaveta e faz um libelo em papel, no caso na década de 30, 40, 50, 60, 70, e aí 80 em diante para 90 começou a ter a versão digital também, né? Mas ele faz um libelo que é um apanhado do que ele gosta, do que ele sintetiza, do que ele cultua como cultural, e ele publica. Eu digo até que os blogs que estão em desuso, eu até tenho blogs, eu uso de vez em quando, eles são uma vertente do fanzine. Só que uma vertente digital sem que o blogueiro saiba que ele está fazendo um fanzine, porque é muito próximo do fanzine, no sentido de que ele cria um blog, ele põe no blog vídeos, textos de outros autores até, ou dele mesmo, ou imagens, e ele monta o seu blog, né? Que é algo parecido. Então eu separo em 5 momentos interessantes aqui para a gente entender na minha pesquisa de pós-doutorado. Primeiro, o histórico. Existe um histórico do fanzine oficial e para mim existe um histórico do espírito fanzineiro, do ideário. Existem temas e tipos e formatos diferentes de fanzines, existem fanzinotecas, que são espaços para se abrigar os fanzines, né? Coleções, assim como tem as gibitecas para os gibis e as bibliotecas para os livros, hemerotecas para jornais e por aí vai. Eles estão atrelados atualmente, atrelados não, eles são usados com liberdade pelos professores ou pelos docentes que queiram usar em quaisquer áreas ou em quaisquer fases do ensino, desde a pré-escolar até a universitária, passando até pela EJA, pelo ensino de jovens e adolescentes. E os fanzines como artes, né? Também existem. É isso, resumidamente. O histórico ideário do fanzine, que eu coloco aqui, é que ele vem desde a prerrogativa, quando o ser humano começou a inserir suas comunicações, né? Sejam oficiais, como Roma fazia nas suas atas, né? Que eram nos fóruns. O Império Romano dava suas informações por meio dessas actas diurnas. E aí a população começou a fazer as suas também. Desde a Idade Média, aí eu pego o ideário lá dos trovadores, dos bardos, aqueles que cantavam odes e músicas ao amor, mas também críticas ao rei ou ao reino. Esses, inclusive, foram perseguidos e tiveram cerceados sua possibilidade de cantar críticas ao rei, né? Teve um caso ou outro que foi até registrado na França, etc. Mas era um espírito fanzineiro, de liberdade de comunicação. E aí tem o William Blake, depois eu menciono, no século XVIII, mas antes tem o Renascimento, e o Renascimento é a possibilidade de cartas virem
das pessoas que exploram os novos continentes, ou o novo continente, né? O que seria a Índia, né? Mas que eles acabaram achando a América, né? As Américas. E aí quando volta para o velho continente, quem volta para o velho continente narra através de cartas, de falas, ou traz cartas de quem ficou, para que isso seja copiado, espalhado, lido em praça pública. Era o começo do jornal, da revista, da novela e até mesmo do fanzine, de certa maneira, porque as pessoas às vezes copiavam as cartas e liam entre elas, né? Para saber o que havia no novo continente, as descobertas, os animais, enfim, tem esse histórico todo da comunicação. Eu considero William Blake como um ideário de primeiro fanzineiro do mundo. Embora, claro, ele não esteja classificado nisso, porque nem o fanzine é classificado como arte, né? O William Blake era um poeta e artista visionário do século XVIII que fazia suas poesias, suas pinturas, fazia gravuras das suas pinturas, pintava as gravuras, pintava à mão, e ele montava seus livros, costurava, montava seus próprios livros, né? Acho interessante esse trabalho dele, porque lembra muito quadrinhos, no sentido de que ele queria fazer e narrar sua história e publicar. E aí o fanzine entra nessa também, né? Ou um livro de artista, mas aí é algo que eu penso que eu pararia no fanzine. Mas isso é uma ideia minha, é só o ideário que está aí. Historicamente, ele é um poeta, gravador e artista inglês. Mas aqui está um pouco das páginas do que ele fazia. Oficialmente, então, o fanzine começou em 1929, 1930, e aí havia fãs da tida, então, subliteratura de ficção científica, e eles trocavam comentários, cartas e até criavam contos, e faziam seus boletins. Esse The Comet, à esquerda, é um primeiro boletim, primeiro fanzine. Todos eles eram impressos em máquinas que são deu um branco agora, mas vocês sabem quais são. Eu vou avançar e nós vamos saber aqui, ó. Essas máquinas aí, que são... quem me lembra o nome aqui, que dá um branco às vezes, mimeógrafo. Só que assim, vocês veem que tem dois mimeógrafos aqui, da esquerda e da direita, né? Provavelmente os mimeógrafos da esquerda, que são os mais antigos, é que eles usavam, né? Tem até fatos de que alguns mimeógrafos no início, no desenvolvimento tecnológico, eles até eram muito difíceis de você conseguir reproduzir imagens, né? Eram mais textos. Enfim, os mimeógrafos atualmente em escolas, universidades, eles são tombados, né? Como patrimônios. Né? Mas tem fanzineiro, tem autor que compra mimeógrafo usado de estabelecimentos comerciais, né? Enfim, porque ele quer fazer, às vezes, quer trabalhar com mimeógrafo para fazer seus fanzines, né? E aí tem esse outro da direita aí, faz parte de um primeiro fanzine publicado pelos criadores do Superman, que era o Jerry Sieg e o Joe Shuster. Antes deles criarem o personagem de quadrinhos, eles criaram um conto com um personagem que depois veio a ser o personagem de quadrinhos, que é esse The Reign of the Superman. E eles publicaram em fanzines iniciais. Eles foram pioneiros nos fanzines também, os dois autores norte-americanos quando adolescentes. E aí tem esse desenvolvimento aí, né? Graças à tecnologia dos mimeógrafos, que depois se desenvolveram mais. E aí deram lugar às fotocopiadoras, Xerox, e também graças ao movimento da década de 60 dos quadrinhos underground, do punk inglês norte-americano e do rock inglês norte-americano, que divulgavam seus shows e eventos através de fanzines, né, de publicações que eram fanzines também, eles foram se disseminando, então, desde a década de 30 em diante para 50 e 60. Mas foi na década de 40 que um autor de fanzine batizou esses boletins de fanzines. Eu não pus o nome dele aí, mas chamava-se Russ Chauvenu. É um norte-americano, o sobrenome dele é meio francês, eu acho, mas, enfim, ele que denominou os fanzines de fanzines, né? E aí os fanzines se ampliaram mundo afora, principalmente então na década de 60, graças ao underground, ao rock, ao punk e também as fotocopiadoras que começaram a existir. A primeira delas foi a Xerox, no meados da década de 50 em diante.
Alguns fanzines estão aí ilustrando de novo, né? Science Fiction, esse fanzininho da esquerda, esse outro do meio que é um fanzine aparentemente criado por um escritor de ficção científica famoso, que foi o Red Bradbury, né? Eu conheço alguns livros dele, principalmente o Crônicas Marcianas, mas tem um livro famoso dele que se tornou um filme clássico, que é o Fahrenheit 457, eu acho, 451, eu não lembro agora qual é o Fahrenheit, aí, o número exato, mas virou um filme também mostrando uma distopia em que no futuro os bombeiros queimavam livros porque era proibido ler livros. Bom, enfim, os fanzines vêm nessa esteira da ficção científica mesmo, né? Principalmente. Aí tem os Zap Comics, que são os quadrinhos underground do Robert Crumb e sua turma, underground, né? E o Sniffing Glue, que eu coloquei em preto e branco o primeiro fanzine de punk do mundo, né? E tem essa coleção dele aí, em plástico, que está numa biblioteca da Universidade de Miami, depois eu mostro mais sobre isso, né? Então, Magalhães ainda afirma: a importância dos fanzines dá-se também pelo papel de vanguarda cultural que engendram. É nos fanzines onde são experimentadas novas linguagens, padrão gráfico inovador e ousadias conceituais. Tanto que autores de quadrinhos de super-heróis, que hoje em dia são famosos na área dos super-heróis, né? Eles começaram fazendo fanzines como esse Super Adventures e criando personagens em fanzines como o Black Nova, que depois a Marvel abarca, porque o autor está lá como profissional, e aí convida para que ele transforme o personagem que foi criado no fanzine, melhore ele um pouco para os quadrinhos oficiais, né, da Marvel. Então, dando exemplo aqui que em muitos casos os fanzines ou os fanzineiros, eles têm olheiros, entre aspas, tanto nos Estados Unidos, no Japão, na Europa, que uma vez vistos os trabalhos deles, acabam algumas vezes sendo convidados para serem profissionais. Mas o intuito do fanzine, do fanzineiro e do fanzinato, eu fui percebendo depois, continua firme em que ele existe pela premissa de ter liberdade total. Então ele não se vincula à questão de lucro e profissionalismo de publicação. Caso a pessoa queira fazer isso, ela pode estar atuar nas duas áreas, ser uma profissional na sua área, de qualquer área. Tem fanzineiro que é professor, tem fanzineiro que é dentista, tem fanzineiro que é designer gráfico, tem fanzineiro que é autor de quadrinhos profissional no mundo todo, e alguns deles mantêm o paralelo, a paratopia de publicar fanzines, porque ali talvez tenha mais liberdade, principalmente os que estão em indústrias de quadrinhos, porque existem os quadrinhos autorais, que aí não há problema. O quadrinho autoral é como um cinema autoral, é diferente do cinema comercial. Aí é uma outra explicação que eu tenho também para quando eu falo sobre o desenvolvimento das histórias em quadrinhos, mas pelo menos a gente entende melhor por aqui, né, explicando isso resumidamente. No Brasil, o histórico do fanzine vem desde 1965. Então, simbolicamente, ficou ficção do Edson Rontani. Esse desenho que está aí é a reprodução que o Edson Rontani fez do autor do Flash Gordon, que seria o Alex Raymond. O Edson Rontani foi um piracicabano que em 12 de outubro de 65 lançou esse boletim de intercâmbio ciência-ficção Alex Raymond, chamado Ficção. Tempos depois, não sei se foi anos depois ou alguns meses depois, talvez poucos anos depois, um amigo dele vindo dos Estados Unidos informou que o Edson Rontani estava, na verdade, fazendo um fanzine e ele nem sabia disso, né? E aí depois ele passou ele continuou fazendo, né? Criou outros fanzines, tem um que ele chamou até de fanzine mesmo. Enfim, e essa data eu acabei deliberando em 12 de outubro de 2012 como o Dia Nacional do Fanzine, paratopicamente, porque não é oficial, não se oficializou ainda. Mas eu já conversei com o filho do Edson Rontani, com a Tina Kurtz, a gente está tentando montar um projeto para que seja aprovado no Senado, de que seja uma data comemorativa, porque tem um valor cultural muito grande, né? Então, 12 de outubro é o Dia Nacional do Fanzine, graças ao Edson Rontani e seu fanzine Ficção. E os quadrinhos também no Brasil, como eu falei, década de 80 e 90, eles tiveram muita força, porque os fanzines foram o esteio deles, né? Eles também começaram bem na década de 70, muitas vezes também nos fanzines, como esse Balão, que era organizado por alguns estudantes da USP,
junto com outros artistas que vieram a ficar famosos depois. Dois deles, para vocês terem uma ideia, são os irmãos Paulo e Chico Caruso, que publicavam nesse balão, e Laerte, que começou publicando também nesse balão, fora outros autores, como Luiz G, etc. Então, o balão é um fanzine de quadrinhos, né? Tanto que vocês estão vendo o número 1 aqui, que é bem mais preto e branco, tudo mais. O número 9 já com a capa colorida, só a capa. Então agora nós vamos para os temas e formatos de fanzines, né, para a gente ter uma noção de diferenças aqui. Vou mostrar alguns. Por exemplo, esses aqui. 3 deles, tem 4 aqui, mas o azul, de papel azul, Democognitio, se eu não me engano, é de uma universidade de comunicação, é de um curso de faculdade de comunicação da UFG que eu peguei há mais de uma década, umas décadas atrás, 2 décadas, vamos dizer assim. Eles faziam esse fanzine de 4 páginas que traziam questões políticas, né, no sentido de polis, de conhecimento para o cidadão, né? Por isso que é Democognitio, conhecimento democrático, né? O Zine de HQs Crítica Social aí, largados no mundo Zine, vocês veem uma foto, né, de um Brasil com seca, as pessoas, gados morrendo, enfim. Isso aí é um fanzine da década de 90 que eu cheguei a participar mandando história em quadrinhos. Os temas internos eram variados, mas o fan editor, é assim que se chama quem organiza um fanzine, que pode ser um fanzineiro, um autor de quadrinhos, um amante de fanzine, pode ser tudo isso ao mesmo tempo. Ele recebia colaborações e ele publicava. E assim que funcionava na década de 80 e 90, não havia internet para nós, e o computador também começou só para valer para nós, né? Lá perto da década de 90, e a internet bem engatinhando ali. Então a nossa convivência era por correios, né? Então eu mandava uma carta social, o fã editor, para os colaboradores, pedindo colaboração para o próximo fanzine. E a gente fazia nossas histórias em quadrinhos, tirava a fotocópia, e reduzida, né? Porque em geral é no tamanho A4, A5, aliás, que é a folha de A4 dobrada ao meio, que era o tamanho de um fanzine padrão, né? E mandávamos as cópias das histórias e quadrinhos xerocadas para o fã editor, que depois compilava, e quando saía o fanzine ele mandava um exemplar para cada colaborador e vendia os outros a preços simbólicos pelo correio, né? Aqui tem também mais uma amostragem de fanzines. Então, o QI verde, aí, capa verde à esquerda, ele simboliza um fanzine bem tradicional. O que ele tem? Ele tem tiras, histórias em quadrinhos, mas tem textos, crônicas, resenhas e tem páginas divulgando fanzines. O QI é um fanzine que divulga os fanzines que ele recebe, né? E tem uma seção de fórum de cartas extraordinária, que até hoje existe, porque tem colaboradores que mandam cartas com informações sobre quadrinhos, fanzines e afins, desde brasileiros a portugueses, e historicamente esse fanzine existe desde meados da década de 80 até hoje, né? E o barato ali do lado é mais de quadrinhos, né? Então, assim, um fanzine pode ser de expressividades artísticas, poesias, quadrinhos, música, colagens, foto, e pode ter só artigos, resenhas, resumos, críticas, e pode misturar os dois. Esse QI atualmente é uma mistura dos dois. No começo ele era mais de divulgação só. Aqui tem alguns fanzines em formatos também diferentes. O grandão historieta, que é só de quadrinhos. Aliás, a maioria é de quadrinhos, mas tem temas, né? Esse historieta com temas variados. O Trek Comics é de ficção científica, histórias em quadrinhos de ficção científica. O Quadrante é de histórias em quadrinhos de um grupo que tem no Rio Grande do Sul. O Singular Plural já é do Norte. Então, cada qual fazia seus fanzines, ou individual, ou em dupla, ou em geral em grupo, porque saía mais barato. Em grupo você consegue montar um fanzine e ter colaborações, né? Aqui tem mais alguns, né, que vocês estão vendo aí. Esse especial Caza, C-A-Z-A, o A tá tapada, né, é um autor europeu de quadrinhos que ele só veio a ser publicado em revistas de quadrinhos brasileiras oficialmente na década de 90 em diante. E esse fanzine saiu na década de 80. Então ele tem um caráter também de vanguarda e de trazer novidades para um leitor brasileiro que não tinha acesso. Então a gente não tinha acesso a esse autor. Ele veio a sair depois nessa revista Heavy Metal versão brasileira. Mas esse fanzine aí saiu com essa história em quadrinhos em preto e branco, e eu cheguei a conhecê-la na década de 80 por causa do fanzine.
Se não fosse fanzine, ele ia levar mais de uma década para conhecer essa história em quadrinhos. Então ele tinha esse caráter, lembrando que naquela época não tinha internet nem nada disso. Hoje a coisa mudou, tanto que jornais estão em extinção, jornais físicos, né? Mas os fanzines ainda estão firmes no papel também, e a gente pode pensar sobre isso, por quê, depois, né? Talvez tenha a ver com o processo criativo, com o desenvolvimento criativo, da criatividade, etc. E aí, outros temas, zines poéticos, de poesia. A autora desse zine, por exemplo, das Conexões Neurais, eles vão trazendo nomes criativos, né? E capas criativas, que aí tem um barbante todo enrolado com uma agulha, lembrando um pouco o cérebro, né? Enfim, conexões cerebrais, aí remete a essa lembrança. Outros fanzines que trazem quadrinhos. Aqui são todos os que a maioria desses eu participei com quadrinhos, e alguns na época já eram profissionais participando, como essa capa do Quadrito 7, Shimamoto, que é um quadrinista famoso no Brasil, já passou, acho que já tem mais de 80 anos, tem uma exposição que vai abrir, não, é de outro, mas enfim, os trabalhos deles são muito valorizados pelo quadrinho brasileiro, historicamente também, né? Que é um dos mais importantes quadrinistas brasileiros, o Shimamoto, Flávio Shimamoto. Outros fanzines de outros locais, né? Matrix, que foi um fanzine que eu colaborei também a criar final da década de 80 para 90, para o começo da década de 90, né? O Matrix 1 e o 2. E o 1, inclusive, foi premiado na primeira Bienal do Rio de Janeiro de quadrinhos, né? E aqui alguns outros, só para a gente mostrar que alguns se tornaram profissionais na área, como o Laudo. O Laudo, esse do Yeshua, ele lançou a trilogia, por exemplo, do Yeshua, que é a vida de Jesus Cristo, mas baseada nas pesquisas que ele fez, né? Então tem desde apócrifos a conceitos da Bíblia a conceitos místicos, ou que ele recriou. Mas é uma obra que saiu pela editora Devir, depois encadernada em 3 volumes. E ele era fanzineiro, bom, ele ainda é, de vez em quando ele participa de alguns fanzines também. Mas na década de 80 e 90, os fanzines dele saíam nesse quadrinhos independentes aí, divulgando para quem quisesse adquirir com ele, né? Eu chamo de portfólio zines também, uma outra possibilidade da pessoa, o autor, o chargista Bira, ele tem as suas charges, seus cartoons. Então ele compila, faz um fanzine e vai para o exterior. Vai para China, vai para a Coreia, vai para a Argélia, e ele leva o seu fanzine com as suas charges e troca lá com os quadrinistas da região. Então outros fanzines desde a década de 80 continuam até hoje, alguns ganhando prêmios até que existem 2 troféus de quadrinhos no Brasil, o Ângelo Agostini, que é esse aí que premiou o Tchê, e tem o HQ Mix, que é outra premiação que aí é mais de quadrinhos, não tem de fanzine. E o de Ângelo Agostini tem para fanzines também. Fanzines em outras mídias, eu mesmo cheguei a fazer. Eu fiz fanzine em fita cassete e depois passei para o CD, eu chamei de CDzine. Na verdade, é um programa de rádio que eu participei na UFG, a rádio da UFG, né? E nós fizemos 2 HQs, transformamos 2 histórias em quadrinhos em HQ. Como tinha radionovela, né? A gente fez quadrinhos como se fossem... eu chamei de HQ fônica, que são quadrinhos transformados em som, né? Então eu chamei de HQ radiofônica, foi isso. Aí a gente converteu, ficou bem interessante. Aí depois com esse som gravado de mais ou menos 1 hora, que a gente não foi de 1 hora de novela não, foram alguns minutos, só que eu expliquei o processo criativo de quadrinhos, de fanzines, a gente também passava músicas, né? Então era um programa em que cada semana um convidado da sua área falava sobre, e aí nesse caso tive a felicidade de transformar uma HQ de um autor chamado Chalberto e uma outra minha em HQ fônica, e eu passei para outras mídias também. Não, então é possível fazer de outras maneiras, né? Hoje em dia na internet tem muitos autores disponibilizando HQs e fanzines online mesmo, né? E quem idealizou isso foi o Diniz, na década de 90. Hoje ele mora em Portugal. O André Diniz aqui tem 2 álbuns dele à direita, que é As 7 Vidas e O Idiota, que é baseado no clássico do Dostoiévski.
Mas ele fazia fanzines, quadrinhos, e ele publicava na internet outros autores juntos no site A Nona Arte, que não existe mais, que era um site para abrigar histórias em quadrinhos, quase como uma gibiteca ou uma fanzinoteca ao mesmo tempo. Ele foi pioneiro no Brasil nisso, né? E blogzines também. Essa fanzineira, a Nina Flores, hoje ela não trabalha mais com fanzines e acho que nem mais com essa contraparte aí. Mas ela chegou a fazer, depois dos fanzines impressos, a versão blog dos fanzines dela, que seria isso. Esse fanzine, por exemplo, em blog, né? Por isso que eu falei que tem uma semelhança dos blogs com os fanzines. E os fanzines e as histórias em quadrinhos vão permitindo a deliberação do processo criativo dos autores, né? Tanto que alguns autores, como Edgar Franco e Daniele Barros, conseguiram criar um conceito de aforismas em quadrinhos, HQ-forismas, e verteram isso em pequenos fanzines, como esses 6 que vocês estão vendo aí. Aliás, 6 não, aí tem 3, 5. O Depressão e Eu Com Isso é um mini fanzine de outra autora, que aí não é um HQ-forismo, mas essa outra autora, ela estudou no Instituto Federal Fluminense, em Macaé, onde tem uma fanzinoteca que vocês vão conhecer daqui a pouco. Né? Então agora, espaços, exposições e fanzinotecas. Né? Existe um evento anual desde 2011, desenvolvido pela Tina Kurtz, que é uma fanzineira, que se chama Fanzinada. Ela deu uma parada durante a pandemia, mas tem retornado aos poucos, de um tempo para cá. E esse evento é muito interessante, ele traz oficinas, palestras, várias pessoas reunidas em várias cidades, algumas vezes fora do estado de São Paulo, que é onde ela reside, né? Então, é bem interessante esse desenvolvimento em várias áreas do fanzinato, né? Tem os fanzines de arte, tem os fanzines com eventos, tem feiras que trazem fanzines, tem exposições internacionais. Essa eu acho que não existe mais, mas ela existiu por mais de uma década, acho que uma década e meia. E na Espanha galega, ela se chamava Expo Fanzines, Jornadas de Banda Desenhada de Ourense, ou seja, jornadas de histórias em quadrinhos. Banda desenhada é como se chamam as histórias em quadrinhos, no caso aí na Galícia, mas na França, em Portugal, depende do país, tem nomes diferentes, né? E é interessante que está com X ali, porque o X também é um J para a língua galega, tá? Mas aí o que eles faziam? Eles compilavam todos os fanzines recebidos e a gente enviava para eles também anualmente, e tinha nesse catálogo Expo Fanzines todos os fanzines recebidos daquele ano específico. Então eles faziam uma exposição que é essa aí. Dentro vinha uma página mostrando as fotos da exposição. Eu nunca fui na exposição, mas ele está demonstrando aí como que se deu a abertura da exposição de fanzines daquele ano específico. E essa aqui é uma outra exposição que aconteceu no Brasil. Foi feita por aquela autora que fez o blog Nina Flores. Ela fazia fanzines, né, impressos. E aí ela me pediu um desenho, eu mandei esse desenho da face de um sujeito que parece o planeta Terra. E ela monta, o bacana do fanzinato é montagem, né? Tem um pouco a ver com essa coisa do design. Antes, quando não tinha computador nem nada, ou no início, a pessoa ainda fazia montando com fotocópia, xerocando, diminuindo o tamanho. Pode ser feito isso tudo em casa hoje em dia com impressoras caseiras também, né? E ela montou o cartaz como se fosse um cartaz mesmo, um cartazine, né? E aí a exposição foi essa, né? Eu também não fui, mas ela mandou fotos, né? Então, folia à vontade, devolva ao varal. O fanzine tem um pouco de cordel nesse conceito de você poder expor em barbantes, né? Então, tem alguma aproximação com o cordel em algumas questões, né? Tanto que eu e o Henrique Magalhães chegamos a, coincidentemente, abordar em artigos, cada um no seu, uma certa semelhança do cordel com o fanzine em alguns aspectos. E aí tem essa exposição, né? Na mesa também, fanzines repetidos parece que eram deixados na mesa para quem quisesse levar, e os do varal eram fanzines que não se podia levar, você podia ver e pôr de volta. E os eventos que aconteciam em outros lugares, né? Em São Paulo passaram a acontecer mais eventos, como o da Ugra Press. No Canadá existem vários, como esse Canzine, que é um evento de fanzines do Canadá. E as fanzinotecas, no Brasil, a primeira fanzinoteca oficialmente física, né, foi esta da Arte Estação, que é a fanzinoteca Mutação.
O Lao Tzu, que é esse rapaz que está na foto, que é quadrinista, professor, ele mandou um projeto para o edital e esse edital contemplou para que a fanzinoteca passasse a existir na cidade do Rio Grande do Sul. Né? Agora, depois, poucos anos atrás, 3 anos atrás, se eu não me engano, pode ser um pouco mais também, não tenho certeza, houve um impulso do Alberto de Souza, o Beralto, que é um cartunista e também concursado técnico do Instituto Federal Fluminense, que trabalha junto com os professores com projetos internos. E como ele mexia com quadrinhos fanzines, ele teve a ideia também no projeto para que se abrigasse uma fanzinoteca nessa casa dentro do Instituto Federal. E de lá para cá passou a existir então a fanzinoteca dentro, não é a primeira fanzinoteca do Brasil, mas eu vou dizer que é a primeira fanzinoteca física num campus universitário, né? Porque o Instituto Federal, claro que é escola também, mas também tem alguns cursos universitários, ou num campus estudantil, né? Então tem essa fanzinoteca lá dentro, com exposições, com eventos, os alunos fazem algumas oficinas lá, então é bem interessante. E produzem o PIB, que é esses fanzines aqui à esquerda, na imagem de baixo à esquerda. Né? Outros eventos, outros locais, como a própria Marca de Fantasia, que é um site de quadrinhos e de fanzines e de edições independentes, foi criado pelo Henrique Magalhães, o mesmo que é o pioneiro da pesquisa de fanzines no Brasil, e ele tem a Gibiteca e a Fanzinoteca Física em João Pessoa, mas tem também o site dele, Marca de Fantasia, que abriga muita coisa que se porta como fanzinoteca também. Eu, por exemplo, tenho meus fanzines lá, meus artzines, disponíveis para quem quiser ler em PDF. Outra Gibiteca interessante, de Barueri, em São Paulo, tem uma seção interna que ela batizou faz poucos anos também, com o nome de Tina Kurtz, que é a homenagem à fanzineira que vocês veem aí na foto. Agora, em outros lugares, voltando para outros países, aí tem em Portugal, em Coimbra, a Usine Fanzine, né? O coordenador dessa fanzinoteca tem um canal também que divulga os fanzines que ele recebe. Aqui é de Portugal também. E tem em Miami, uma universidade privada, não é pública, mas que tem uma coleção, ela tem setores de coleções especiais. Nesse setor tem o de fanzines também. Aqui diz que mais de 6 mil fanzines, mas na verdade já passou de 10 mil, de 10 a 15 mil. Né? Então eu cheguei a conhecer essa biblioteca, visitei a universidade, eles têm no site toda a catalogação com os nomes das pastas dos fanzines, para quem quiser visitar e escolher para visita no dia. Essa é a coordenadora de lá. Esse canal, esse vídeo está disponível depois. Eu posso mandar esse PowerPoint para vocês, aí vocês disseminarem. Porque está dentro do meu canal do Gazini. E ela fala sobre a participação dela, dando uma entrevista para um livro que eu co-organizei com o Henrique Magalhães, que é gratuito em PDF, dentro de uma coleção da Universidade Federal de Goiás. Todos esses links aí posso passar depois. Na Itália tem uma fanzinoteca central na cidade de Forlì. Eu tenho contato mais ou menos constante com o coordenador de lá. É muito interessante, ele prefere escrever em italiano e eu em português, e a gente traduz no Google, porque eu não falo italiano e ele não fala português, mas ele prefere do que em inglês. Acho bacana esses incentivos, porque mostra também que o Google Tradutor, etc., estão indo bem, porque tem feito uma boa tradução para nós dois lá. E aí ele tem um trabalho intenso, porque ele é quadrinista e fanzineiro e coordena a fanzinoteca, que é a principal da Itália. E esse trabalho intenso faz com que ele traga sempre eventos e divulga alguns até do Brasil quando eu mando para ele também. Né? Então tem uma espécie de troca cultural entre nós, falando o que tem lá com relação a exposições e a eventos, né? Até lançamentos de fanzines virtuais, e eu mando para ele os daqui também. Na França tem o que eu acho, vou chutar, ser a maior fanzinoteca do mundo, mas estou chutando porque eu não fui à Inglaterra e pode ser que lá tenha também grandes fanzinotecas. Mas para vocês terem uma ideia, quando eu fui em 2011, 2010 ou 2011, essa era a coordenadora, deve ser outra agora, né? E atrás de nós tem uma parte do acervo, tá? Dos fanzines.
E em países francófonos e em língua portuguesa nós falamos fanzinoteca, fanzineteca em Portugal, fanzinoteca em francês, mas em inglês eles chamam de Zine Library, biblioteca de zine. Então é bom a gente saber que tem essa distinção, como tem história em quadrinhos também. História em quadrinhos é no Brasil, em Portugal é banda desenhada, França também, Itália fumete de fumacinha do balão de pensamento, comics nos Estados Unidos e vai variando, né? Fanzine varia um pouco menos. E aí outros eventos que tem, por exemplo, no Brasil, em Goiás, tem a Feira Excêntrica, já cheguei a participar de uma em 2019, pouco antes da pandemia. Teve outra recente esse ano também, essa eu não participei aqui. Tem a de Miami também, essa eu nunca fui, mas tem lá. Tem o Exposine de fanzines no evento Ciberpagelança, que é um evento acadêmico que o meu supervisor Edgar Franco faz, que é um evento com oficinas, shows, palestras e exposição de fanzines físicos, que vai ser pela terceira vez esse ano em outubro, vai ser em novembro agora em Goiânia. E é muito interessante saber também, isso é curioso que eu vou passar aqui para vocês, essa universidade, que é a Barnard, ela é uma universidade criada em 1889, por aí, nos Estados Unidos, para mulheres, né, com direitos, questões de defesa, direitos, tudo mais. É uma universidade privada, foi criada por mulheres e existe até hoje trabalhando firme. E tem um setor interno sobre fanzines, e eles catalogam as fanzinotecas do mundo todo. Não havia o Brasil catalogado lá. Quando eu detectei isso, eu mandei algumas, tinha 3 ou 4 no Brasil, e depois um outro amigo mandou as que vieram depois, e agora nós temos 6 fanzinotecas físicas no Brasil, tem até em Ribeirão Preto uma, e tem algumas digitais, porque eles têm um link para as digitais também, tá? Então aqui eu deixei mais 2 imagens sobre a universidade, que eles têm também, eles dão oficinas, workshops sobre zines. Então é muito interessante saber que existem, né, estudos, e tem os links para os estudos, estudos das mulheres sobre fanzines e por aí vai. É muito rico e complexo você navegar nesse site para descobrir só na área de fanzines, né? Eu nem entrei nas outras áreas. E aí alguns fanzineiros divulgam seus fanzines em eventos, né? Como esse fanzineiro aí, cujo fanzine eu cheguei a comprar quando estava... Aqui está o fanzine na minha mão, não sei se vocês conseguem ver, né? Aí o fanzine dele, ele divulgava e eu comprei, que é essa revista em quadrinhos que ele produz, mais esse suporte aqui. Tudo isso é um fanzine, então é um artezine, é um fanzine de arte, porque tem um passepartout, tem todo um trabalho de design. Ele era estudante de arquitetura da USP. E agora vamos quase finalizando aí em 2 pontos, eu não sei quanto tempo ainda tem, acho que já fiz quase 1 hora, né? Mas vou correr aqui. Os fanzines estão na educação também, tanto desde a educação básica, fundamental, muitos professores estão reconhecendo os quadrinhos e reconhecendo a importância dos fanzines como um trabalho manual, manufatureiro das crianças, de desenhar e depois elas mesmas montarem suas revistas, que seriam os fanzines, né? Não precisa nem dizer que é fanzine, pode dizer que é seu gibizinho mesmo, que está ótimo. Mas aí chega até a pós-graduação. Aqui foi uma turma de pós-graduação em pedagogia, que era da Universidade Metodista, e o professor era o Elídio dos Santos Neto, um grande amigo nosso, infelizmente faleceu há poucos anos devido a um câncer, mas enquanto ele trabalhou com quadrinhos fanzines, ele trabalhou com bastante intensidade e aplicando também na área educativa, embora ele também desenhasse e fizesse seus fanzines, né? Então aqui tem uma amostragem dos fanzines dos alunos da pós-graduação, da finalização desse conceito de fazer seus biographic zines, que é o conceito que ele criou, né? E aí ele me chamou, eu contribuí com ele, passando as informações para o alunado, e todos trabalhamos fazendo os nossos biographic zines na finalização, como esses biographic zines desses estudantes que eram pós-graduandos, que era mestrado na época, né? Alguns deles resultantes aqui, e a finalização foi bem interessante, porque o fanzine ele tem a prerrogativa de você também compartilhar, né? Então cada autor fez o número equivalente de exemplares para poder no dia expor seu fanzine e fazer a troca, entregava um para cada participante. Então tem a mesa aí com os fanzines, os biographic zines de todos. Tem outros projetos espalhados aí no Brasil, como o Gibiozine, que é uma mescla de gibi com biologia e com fanzine do professor Ilho, que é professor de biologia da Federal de São Carlos, no campus Sorocaba, que também trabalha com esse projeto
E esse projeto ele convida autores como eu, Edgar Franco, Daniele Barros e outros para participarmos junto com os estudantes, porque ele dá uma disciplina, é uma interdisciplinar, não obrigatória, é eletiva, para os alunos dos cursos de licenciatura que tem no campus de Sorocaba. Então é bem interessante porque eles acabam montando junto com ele cada número dessa edição do Gibi Uzine, que está disponível nesse site. Não está atualizado, vai até o número 12, mas o Gibi Uzine para o número 15, se eu não me engano. O projeto deu uma parada também por causa de pandemia, por causa de falta de verba, né? Enfim, ele vai retomando aos poucos. Outro projeto que é da Fanzinoteca de Macaé, na área da educação, com o Beralto que eu mencionei, interdisciplinarmente, trazendo temas como Afro-Indie, PIB, temas enfim, que tem a ver com a juventude, seriados, etc. E tem mais alguns aqui de temas de minorias, enfim, não tem todos os fanzines aqui, mas dá para acessar bastante. E professores da rede escolar que começam a aprender a usar fanzines, quadrinhos e empregam e aplicam em aula e saem alguns resultados como esses aqui, que são dos alunos, né? Alguns outros de faculdade, como esses aqui, que eu participei também de um laboratório interdisciplinar lá na Federal de São Carlos também. E textos que vocês podem acessar em artigos, livros gratuitos. Esse aqui é de um livro da Universidade do Estado de Minas Gerais, quando eu lecionei por 2 anos e apliquei os fanzines para turmas de pedagogia, para depois nós aplicarmos para a EJA em 2 escolas lá da cidade de Campanha, Minas Gerais, que é uma cidade do interior do sul de Minas. E aí deu bastante certo a aplicação, porque os alunos, os discentes da pedagogia, sob minha supervisão, já tendo aprendido e feito os seus próprios fanzines, aplicaram com os alunos da EJA. Então é bem interessante essa amplitude do fanzine, desde o educativo ao artístico, né? Aí tem esse filme, por exemplo, esse documentário, tem uma narrativa da professora sobre fanzines, em algum momento, aplicando os fanzines em sala de aula. Esse aqui é um professor dentro de uma biblioteca universitária nos Estados Unidos, outra universidade, não aquela de Miami, que diz a importância que tem o fanzine como um acervo cultural, né, como algo que é distinto do padrão, diferente, e que é necessário existir. Então é muito interessante ver alguém atual de uma universidade expondo a importância que tem para a universidade, para a cultura em geral, os fanzines. E a disciplina de artezines que eu criei para pós-graduação da Faculdade de Artes Visuais aqui da UFG, onde eu faço pós-doutorado, né? Essa disciplina já está na sua 3ª edição. A primeira foi presencial, a segunda veio a pandemia, eu fiz virtual, essa terceira eu fiz virtual também. Estou fazendo, aliás, virtual, mas esse aqui é resultante da primeira. Alguns trabalhos que são fanzines artísticos. Aí o discente ele ousa um pouco mais no design, na diagramação. Então tem um que parece uma sanfona com fotografia de relevos, tem outro que é como se fosse um quebra-cabeça, né? Esse aqui é como se fosse um labirinto, um que parece um calendário. Então eles vão usando também no design, embora existam 3 padrões mais simples de fanzine, que é o fanzine de 8 páginas, o mini fanzine, tem o de 4 páginas, ou múltiplo de 4, que é o A5, a folha A5 dobrada em 2, né? Ou ela mesma dobrada em 3 como um panfleto. Mas isso é o básico, depois posso mostrar na mão alguns aqui, né? E aí os zines como arte. Então, a definição do que foi crescendo. O que é um zine artístico? Alguns teóricos, eu consegui já 2, que é o Beatty e uma outra que é a Susan, eles falam mais ou menos, eles tentam delinear mais ou menos o que diferenciaria um fanzine padrão, embora o fanzine não seja uma revista padrão, né? Estou fazendo uma coligação aqui do fanzine arte com o fanzine padrão. Então, o fanzine arte, o artzine nos Estados Unidos, na língua inglesa é artzine e eu traduzi aqui como artezine, né? O artzine deve ser uma publicação não comercial que tenha uma pequena circulação. Pronto. Muitos artzines são produzidos com a intenção de sustentar uma edição regular, mas em geral não passam de 2, 3 números. Tudo bem. Isso inclui trabalhos publicados em quaisquer temas, né? Mais comumente com ilustradores, artesãos, artistas, designers, fotógrafos. Os zines de arte não estão sujeitos a controle editorial ou censura externos. Isso é importante. Essa regra é sine qua non de todos os zines. Se você colocar um controle ali, já não é mais um fanzine. Aí, o fanzine é liberdade.
de você fazer o que quiser. Se houver um controle editorial ou algo assim, é uma revista sob outros aspectos. Então os artezines são comumente reproduzidos via fotocopiador, computador doméstico, impressoras. Muitos poucos são produzidos por impressoras comerciais. Isso está ampliando por causa do barateamento, né? Há técnicas como impressão de tela, bloco, lino, impressão, tipografia, técnicas mais complexas da área de artes e de design também, da área gráfica, né? Isso é para quem começa a entender, para quem começa a manjar e tem essa possibilidade. Eu sou mais simples aqui no meu trabalho com material, mas tem muita gente indo bem além. Eles são vendidos em lojas especializadas ou através da internet. Muitos são trocados ou doados gratuitamente. Faltou um S ali, doados. Alguns podem ser destinados à autopromoção. Conteúdo visual vai ser maior que o textual. É o único ponto que eu discordo dele. Não é necessário. Há fanzines que são artísticos só com textos poéticos, não há problema isso. É que ele está considerando um imagético visual, talvez por uma vertente teórica. Mas, enfim, aqui tem alguns exemplos. O Flávio Grão é um professor da rede pública lá em São Paulo e ele faz seus quadrinhos, suas artes, suas gravuras e ele monta seus fanzines que são artezines, como esses dois que vocês estão vendo aí. E é interessante que cada vez que ele monta um, no final, ele enumera como uma gravura de um artista plástico. Por exemplo, se o artista enumera número 26 de 50, significa que ele fez 50 gravuras na impressora, a impressora de metal ou de xilogravura, não importa. E aqui o fanzineiro, o artesineiro, o Flávio Grão, ele manda imprimir, ou ele imprime, eu não sei como é que ele fez aqui, se foi por conta própria ou foi uma impressora, mas ele denomina, por exemplo, 50, 60 exemplares e ele assina na última página, tem lá número 30 de 50. É como se fosse uma obra artística também. Outros trabalhos que são artísticos da Adriana Mendonça, ela atualmente é professora de gravura da UFG também, mas ela trabalhou na tese dela a intersecção da gravura com os fanzines. Ela produzia fanzines, eu tenho aqui atrás de mim um cordelzine aqui, tem um fanzine dela grandão. Então, um desses aí que vocês estão vendo expostos, que ela expôs no último dia da defesa. Não foi na defesa, aí foi num evento, mas na defesa da tese dela, ou foi na defesa, eu não me lembro mais, que eu estava na banca também, mas enfim, a defesa da tese trouxe esses fanzines como parte integrante. Ela entregou um livro com a tese e outro com os fanzines também, além dos fanzines acoplados numa caixa, numa montagem bem complexa, bem interessante. Esse é um fanzine meu, que eu fiz em 1997, 1997, comemorando 10 anos de quadrinhos, só que eu montei 15 exemplares porque ele tinha uma capa dobrável, com um miolo de papel cartão, contact por cima, a última página era, você abria ela em duas coloridas e você podia pôr ele em pé. Então, final da década de 90, eu fazia artezine sem eu saber, né? Acabei fazendo esse. Esse é mais atual, de um outro autor, que nos eventos, nas feiras, ele vende os seus artezines, cujas páginas, algumas delas, são originais, como o da Adriana Mendonça. Então tem algumas intervenções em algumas páginas, então cada exemplar, embora seja cópia, tem uma manufatura também participando. Então acabam sendo fanzines ou artezines um pouco mais caros devido ao trabalho artístico. E ele faz também essas sacolas-zines, eu que chamei de sacolas-zines, que ele entrega no dia para o comprador da feira, né? Fanzineiras, há muitas fanzineiras trabalhando com vários conceitos, desde a educação até os artezines também, coloquei alguns aqui de fanzineiras, né? Esse é da Daniele Barros, por exemplo, que é professora de biologia na Universidade Federal do Sul da Bahia e ao mesmo tempo é quadrinista e fanzineira. Ela faz quadrinhos e fanzines didáticos e faz os seus artísticos, como esse sibilante, que tem cada um deles um diferencial na capa. Esse é o Pratt, ele é norte-americano e ele faz fanzines pop-up, com designs mais complexos, né? Então, quando eu o conheci, eu perguntei, mas você manda para as gráficas? Você faz um projeto e manda para a gráfica? Fala, não, eu faço e minha mãe me ajuda. Simplesmente ele corta, a mãe ajuda e ele monta os artezines dele. E a venda de fanzines dele em feira e em eventos também tem uma prerrogativa fanzineira. Ele não dá, mas ele pode trocar, mas não é essa a intenção dele, é vender. Mas como ele vende? Eu perguntei, quanto custa esse aqui e aquele? Ele dizia assim,
Esse custa entre 3 a 5 dólares, o outro custa entre 4 a 8 dólares. Ele põe uma variante de mínimo e máximo para deixar em aberto para o comprador. Se o comprador não tiver muito dinheiro, vai dar o mínimo. Se ele for mais abastado e der o valor maior, ele dá mais. Então é bem interessante esse conceito de venda dele também. Aqui tem os microzines do Márcio Snow, que é um dos grandes fanzineiros brasileiros, né? Ele atua também dando oficinas, palestras, etc. E ao mesmo tempo trabalha com teorizações, organizou um livro recente que é Zines no Cárcere, trazendo autores que trabalham com fanzines em prisões, etc., a Fundação Casa, né? E ao mesmo tempo eles fazem seus fanzines artísticos como esses aqui, esses microzines, né? Há outros fanzines que têm uma verve artística atualmente. Vou passar aqui. Essa página aqui é uma página minha, a de cima. Eu participo do site Marca de Fantasia. E embaixo tem o José Zinerman, outra. Então, se vocês acessarem o site Marca de Fantasia, tem a seção parceiros. E lá ele abre como se fosse uma vitrine ou uma fanzinoteca. E aí tem os meus que eu mando para ele dispõe tudo gratuitamente para a pessoa acessar e ler. E assim com o Zinerman e outros parceiros. E aqui são alguns fanzines da coleção da Universidade de Miami. Vocês verem que o fanzine entra como um objeto arte também, transgredindo o próprio conceito do fanzine impresso, indo além, indo para os livros de artista e como objeto arte, né? Essa fita cassete faz parte de um outro projeto que vem junto com o manual e ela faz parte desse artzine que eu só pus essa foto aqui. Do lado direito tem uma caixa de formato de pizza, dentro tem muitos fanzines de várias autoras, porque é uma caixa de pizza zine feminista, então tem várias autoras com suas imagens, colagens, suas informações, seus fanzines, né? Seus artezines. É um artezine coletivo. Esse é um fanzine meu, a capa é imagens e a última capa é Fratern. Você fecha ele, o desenho é meu, foi colorizado por um outro quadrinista, e eu convidei autores de quadrinhos, especialmente, para ilustrarem meus contos, meus textos. Eu também sou quadrinista, mas nesse caso fiz um fanzine diferente. E aqui os últimos fanzines que eu vou fazendo, eles têm um pouco de trabalho tecnológico. Eu divulgo, eu mexo com um programa do Windows que é o 3D Builder. Você pega uma imagem lá e transforma em 3D para impressão em máquina, impressora em máquina 3D. Eu não imprimo, só um amigo meu que fez isso para mim uma vez, deu certo um bloquinho assim de 3 sequências de um quadrinho meu. Mas o que eu faço? Eu transformo em 3D e compilo e monto do jeito que eu quero e crio um artezine poético com as imagens e depois trabalho um texto entremeando isso tudo, e já fiz vários 3D imagens, que é uma das séries que eu venho criando e estão disponíveis no site Marca de Fantasia para visualização. Aqui estão alguns resultantes. Você vê nas páginas o bloco 3D e do lado em cima o original, né? Como que ele é em 2D. Esses aqui já são da oficina, da disciplina de fanzines, de artezines que eu dou no UFG. E aqui é a exposição, uma das exposições que a gente faz, na de cima é dos alunos e na de baixo dos ciberpagilanças, a última que teve, a segunda, com uma parte dos fanzines, porque tem outras em outras áreas ali que não aparecem. E aqui, para quase finalizar, livros teóricos, né? O The World of Fanzines é um livro que não existe, quer dizer, ele existe, mas é raríssimo, porque ele nunca foi publicado no Brasil, né? Foi publicado nos Estados Unidos, mas quem o escreveu foi o algoz dos quadrinhos, chamado assim, ele é muito perseguido pela área quadrinística, porque foi ele que, na verdade, na década de 50, denunciou os quadrinhos como perigosos por causa da violência, etc., que podia fomentar a marginalização, a violência. Mas, na verdade, não foi tão assim, não. Mas, enfim, foi o pivô de tudo, né? Na década de 50, com outro livro que é... Eu esqueci o nome do outro livro dele, mas, enfim, o outro é sobre a questão dos quadrinhos, que aí se espalhou pelo mundo todo e o mundo todo ficou com medo dos quadrinhos. Por isso que os quadrinhos tiveram uma perseguição detonada por aquela... A Sedução do Inocente, The Seduction of the Innocent, também um livro que nunca sai no Brasil. E na década de 70, mais de 20 anos depois, ele fez The World of Fanzines, elogiando os fanzines e elogiando os quadrinhos que estavam nos fanzines. E aí
a gente acaba entendendo tudo o que aconteceu. Ele que realmente criticava, mas é porque havia quadrinhos só violentos, né? E ele criticava também a indústria de quadrinhos que sempre fomentava vender quadrinhos daquele tema. E aí no World of Fanzines ele acaba apreciando os fanzines e os quadrinhos que não são de violência, dizendo que os fanzines, ao contrário, estimulam fomentam a fraternidade, a amizade e a paz. É bem interessante essa outra parte, né? Essa outra contraparte do conceito dele. E aí o Fanzines da Teal Triggs é um livro em inglês, famoso também porque ele traz históricos e traz, não bem históricos, mas ele compõe capítulos de temas sobre fanzines do mundo todo, né? E aí são páginas internas. Eu não tenho esse livro, mas enfim, uma amiga tem, a Ana Basaglia, e aí consegui algumas fotos também e já visualizei o livro com ela. Mas é um livro que se pode adquirir, né? Até este livro, os dois livros podem ser adquiridos em livrarias internacionais, ou enfim, não quero fazer propaganda da grandona lá, mas tem também, só que a preços altíssimos, né? Principalmente o da esquerda, porque é um livro raro, né? Agora, tem a área acadêmica pesquisando fanzines e tentando lançar jornais acadêmicos, revistas acadêmicas, como esse pessoal da Europa, que é o Zines and International Journal of Amateur and Do-It-Yourself Media, que trouxe o volume 1, mas ainda não saiu o volume 2, que é um jornal internacional acadêmico sobre pesquisa de fanzines. E eu mesmo faço alguns artigos, por exemplo, para a ANPAP, que é a Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas. Em 2019, esse meu artigo Zines e Artezines, a arte das publicações paratópicas, foi apresentado lá, né? E aqui é só para finalizar um encontro que aconteceu esse ano. Até tivemos o Edgar Moretti, que estava ontem no evento da Belas Artes, e sintetizou qual foi o tema, né? Um dos temas no encontro desse ano, no começo do ano. E o filme, para quem quiser saber mais sobre fanzines, é um filme que está nessa rede aí de streaming, Netflix, mas é muito interessante porque é como se fosse uma sessão da tarde, mas com um tema que nunca veio à tona, que é sobre fanzines. Então, houve na década de 80, eu não lembro, 90, eu acho, nos Estados Unidos, 80 ou 90, eu não me recordo muito bem, que as mulheres também começaram a fazer quadrinhos de contestação, né? E a mãe, a personagem nesse filme, a mãe dela foi uma dessas zineiras. E aí, como esse filme roda num período atual, com a juventude atual, com a questão do bullying, até mesmo de questões de assédio e estupro, nesse filme em específico, ela se rebela contra o que está acontecendo na escola, já que, enfim, não está sendo denunciado como deveria, e pega o exemplo do que a mãe fazia, que é fazer fanzines. Ela faz fanzines anônimos e começa a jogar na escola. Então, não vou contar mais, assista um filme que eu acho muito interessante, porque é a primeira vez que eu vejo um filme para a juventude atual abordando os fanzines, né? E a tradução, eu coloquei só a versão em inglês aqui. A tradução do cartaz em português está igualzinho, mas está, em vez de zine, que aqui ele explica um pouco e resume, né? Que é uma garota de 16 anos publica um zine anônimo. Em português está, publica um texto anônimo. O tradutor não foi pesquisar o que é zine, ou ficou com medo que as pessoas não soubessem e pôs texto. Perdeu todo o contexto ali do que é do que tem no filme. E aqui uma página de quadrinhos da Laerte, que na época tinha os Piratas do Tietê, e ele, na época né, fazia, ele mesmo desenhando os fanzines e explicando como é que faz um fanzine, até que no final um nerd ou um geek ou alguém mais que pensa em banca, em quadrinhos não de contestação, perguntou, mas é só botar na banca os fanzines? Aí ele disse que não, isso aí você tem que vender de mão em mão. De certa forma o fanzine é meio pirata, mas não é, porque ele tem autoria, só não é oficial no sistema comercial, né? E alguns vídeos interessantes que estão online, como Fanzineiros do Século Passado, do Márcio Snow. São 3 volumes, entrevistando fanzineiros, para se conhecer mais. Alguns livros, alguns não estão mais em catálogo. Esse fanzines, autoria e subjetividade, é difícil achar, mas é encontrável. O Universo Paralelo dos Zines também é encontrável na internet. E muitos livros disponíveis gratuitos, até do Henrique Magalhães, do Edgar Guimarães, e o Fanzines, Artezines, Biographic Zines, Publicações Mutantes, meu e do Henrique Magalhães como organizadores, porque tem muitos artigos.
todos eles, a maioria deles, disponível gratuitamente em PDF pelo site Marca de Fantasia, que é esse livro que eu participei, que eu organizei com ele, com vários participantes, com 14 artigos e uma entrevista com a coordenadora da biblioteca da Universidade de Miami. Finalmente, delimita-se aqui a importância dos fanzines, publicações essenciais servindo como esteio aos amantes profissionais que queiram se expressar livremente, sem o peso de visar lucro ou concorrência. E os fanzines vêm sofrendo mutações atualmente, voltam ao papel e, além de serem vias para a expressão artística, começam a ser muito utilizados na educação, interdisciplinarmente, como são os quadrinhos, uma das artes que são expressadas nos fanzines, biographic zines ou artezines. E tem o meu canal Gazine, em que eu uso essa máscara zine aqui, estou com ela na mão, que foi projetada por mim e um amigo nosso, que é designer, da área de moda também. Ele confeccionou e eu uso para expor conceitos, teorias e muito mais sobre fanzines. E depois o link é fácil achar, é só colocar tesegaze.blogspot e dentro dele tem um item Gazine que tem todos os links para todos os meus vídeos que eu vou fazendo, uns 2, a média de 2 por mês. Aqui é a bibliografia e agradeço. Passou o tempo, mas enfim, é isto. Terminei. Eu nem vi, agora vou tentar ver aqui, vou tentar expandir aqui para nos vermos. Pronto. Tinha mais alguém, né? Thaís, que eu estou vendo aqui. Prontinho. Tinha. Gazi, parabéns. Nossa, tô assim maravilhada. Que lindo, que linda sua pesquisa, né? É incrível, assim, tô emocionada. Obrigado. Eu falei para o Marcos que eu ia fazer só uma hora e pouco para ter conversa com o público, mas aí tem uma pessoa aí, você, acho que dá ainda. Uns 5 coisa, se quiser. Nossa, que riqueza. Tem o Edgar, tem a Thaís, você e o próprio Marcos. Eu só que vou ter que sair, eu vou pedir desculpa de sair correndo, que vai começar a minha aula agora. Ah, tranquilo, tranquilo. Mas quero deixar os parabéns aqui. Maravilhosa a aula, a palestra mesmo. Teria coisas para perguntar, para discutir, mas a gente vai deixar para... Tá bom, mas assim, já que não teve muita gente, eu vou te mandar a gravação, dando certo aqui, eu acho que dá para disponibilizar, fica como uma contraparte da palestra para quem não assistiu para a turma aí também. Não, perfeito, Gazi, a gente vai disponibilizar. É que você não viu, mas entraram 3 alunos. Ah, que bom. Entrou o Vitor Fávaro, entrou o Mário Scaff e entrou o Luca. Ah, não, e eles 3, assim, eles me mandaram aqui no chat, nossa, eu tô maravilhada, é que todos estão entrando em aula. Tá. Mas é que você não viu. Teve eu não sei gente, se você consegue ver aqui no chat também, aqui o elogio deles. Eu vou... Né, o Mário. É como eu abri de uma forma diferente, eu não estou conseguindo achar o chat aqui. Ah, achei. Agora sim. Tá ótimo. Não, eu não tinha visto. Obrigado. Não, mas foi bom. Tá bom. Tem mais gente. Agora... Nossa, mas parabéns, Gazi, que eu tô assim encantada. Que maravilha. Nossa, fiquei assim impressionadíssima. Toda a tua contextualização, né, tua pesquisa, desde que você pega, acho que no século XIX, né? Não, século XIX, né? Do primeiro fanzine. William Blake, eu considero, ele é do século XVIII, mas aquele é um ideário meu. Ele não é considerado, eu que considerei como um ideário, assim. Sim, mas oficialmente é a parte da pesquisa, sim, né? Sim, poxa. Sim, mas como eu tive essa ideia quando eu fiz um fanzine. Falei, eu estava lendo sobre ele na época, falei, mas ele fazia o que a gente faz, só que de outra maneira, né? Aí eu falei, esse aí é o primeiro fanzineiro. Chutei, né? Assim. Mas tem gente que concorda, que fala, é interessante, né? Pode ser mesmo. Não, Gazi, toda a tua contextualização histórica é de se apaixonar, assim, é linda demais, assim, parabéns. Eu fiquei, assim, muito impressionada. Eu já tinha visto, né, alguns vídeos seus, mas é que quando a gente vê toda a pesquisa, né, e você mostrou toda a tua pesquisa aí do PhD, então tá brilhante, assim, tá fantástica. Fiquei encantada. Que bom. Então, Parabéns, Gazi. Obrigado, Edgar. Parabéns. Obrigado. Muito rica a pesquisa, fantástico. Eu estou em andamento ainda. Fazer uma palestra aqui na Gibiteca de Barueri, que
sensacional, né? Você conhece a Max Endron, né? Conheço, que bom. Eu trabalhei lá. É mesmo, você falou, é verdade. Conheço a Núbia, conheço o secretário. Eu fiz uma palestra lá anos aqui. atrás, mas posso Não é, retomar Viviane? isso. É, perfeito, é verdade. E uma coisa que eu achei fantástica também da sua apresentação é sabe assim, o seu primeiro desenho, né? Eu achei tão querido, assim, tão lindo. Os primeiros, Os eu pus alguns, primeiros. assim, sim. Eu gostava muito de ainda gosto, né? Então era dinossauro o carro-chefe ali. Esse é o início. Muita garotada gosta ainda, né? Ih, parece que deu uma cortada aqui na minha internet. Espero que volte. Nossa, fantástico, nossa, lindo, né? Com 8 anos, né? Eu adorei o de 8 anos e o de 15 anos, né? Que lindo, Parabéns. assim, isso emociona, né? Emociona muito, assim, eu fiquei bem emocionada, parabéns. Olha, fazendo um link da Semana de Arte Moderna, tem o texto, Viviane, da crítica do Monteiro Lobato, a Anita Malfatti, que é Paranoia ou Mistificação. Ele compara a arte moderna, que ele não gostava, né, não era a praia deles, dos acadêmicos, ele coloca como se fosse caricaturas, né, para você ver como ele tornava pejorativo o desenho de quadrinhos, né, que ainda não chamava HQ, mas chamava-se caricaturas, que era ilustrações, né? O ilustrador ele tinha um papel menor, assim. É o que você está dizendo, a valorização do quadrinista, do chargista, do caricaturista é como se fosse uma arte menor. Então aí ele fazia um paralelo para desvalorizá-la, mas isso aí também era o contexto da época. Hoje em dia a gente sabe que o cartoon, a charge de quadrinhos tem valor também de igual, né? Mas assim, é bem interessante mesmo. E é oportuno para essa palestra sobre a ocasião dos 100 anos, né, da Semana de Arte Moderna. Eles colocavam assim, por exemplo, o jornalista Belmonte, que é o cartunista Belmonte, que era o ilustrador dos jornais, das revistas, Viviane, ele era tratado como se ele fosse assim um agitador, assim, sabe? Então ele não era um artista, ele falava, vai lá e faz uma charge dos modernistas, né? Ridiculariza eles, né? Então ele era tipo um pau mandado, assim, né? Então não era como se fosse um artista, um Almeida Júnior, né? Um De La Lata, né? E um artista pintor, né? Então é bacana isso que você está colocando. Você falou muito bem aí que a arte não era muito valorizada, né? Não era reconhecida como arte. Então você está de parabéns, cara. E esse trabalho aí enriquece muito para quem gosta de quadrinhos e enriquece também a mente da garotada, que hoje você falou uma coisa muito importante, que eu achei muito bonito, você falou assim que o Google da época era uma banca de jornais. Parabéns. Eu com 8 anos de idade ficava maravilhado na frente da banca, só que eu podia só comprar um por semana, então tudo bem. Assim, em um mês eu podia ter 4 do que estava ali. Nossa, Gazi, é incrível, assim, é que a gente convidou também os alunos do design, que estavam junto com o Edgar, só que a questão é encavalamento da hora deles de sala de aula, sabe? Então, assim, essa tua palestra, se você disponibilizar, com certeza a gente vai disponibilizar para todos os alunos de design. Aqui tem muitos alunos, enfim, que tem produções, e você é o Deus aí né, de toda essa pesquisa aí. Então é fantástico, assim, vai ser brilhante todos os alunos, enfim, poderem assistir a sua palestra. Ele é o Marvel. Ele é o Marvel brasileiro. O Marvel Prozine, porque os fanzineiros da Marvel, os autores da Marvel, eles de vez em quando faziam os fanzines em paralelo para ter mais liberdade, que são os prozines também, é profissional. Zines feitos por profissionais, mas que não tem vínculo com embora a Marvel, a DC tenha até criado
fanzines deles sabendo do valor que tem, fanzines oficiais. A coisa é... Estados Unidos é tudo comércio, né? Na hora que pega o gancho, mas o fanzine lá continua tendo o fanzine livre também, como tem, né? Mas é isso mesmo. Nossa, parabéns, Agora, que lindo, assim. Que eu ia falar dos fanzines, não, é assim, o estudo sobre os fanzines, os fanzines estão em mutação, então é muito interessante, porque eu vou estudando e vou vendo coisas que a gente não via antes, né? Essa retomada do fanzineiro como um artista mesmo, é uma consciência que eles estão tendo, que antes eu acho que eles não tinham. Mesmo alguns brasileiros. Tem alguns brasileiros que não querem ser chamados de fanzineiros, eles preferem de zineiros, para não ter a palavra fã para atrapalhar, como se fosse uma valorização menor também. Ah, é só fã, sabe? Sim. Tem essa... Eles têm esse cuidado em alguns casos. É bem interessante também. Tá certo. Ai, que eu queria só te parabenizar, que eu vou ter que agora sair para um compromisso, e eu queria agradecer. Parabéns Viviane, parabéns a Belas Artes aí. Um abraço a todos, viu? Parabéns, viu, Gazi? Obrigada, Edgar. Até a próxima. Até. Obrigada. Eu estou agradecendo a todos aqui no chat também, acabei de ver. E, Viviane, eu não sei, eu vou finalizar a gravação também? Perfeito, perfeito. Porque aí já para não ficar tempo demais, então eu estou finalizando aqui a gravação e aí eu vou disponibilizar e vocês veem